Vamos responder as perguntas sobre direito previdenciário. Eu tenho uma convidada especial, a advogada especialista no assunto, Patrícia Evangelista. Patrícia, boa noite, doutora. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna. Obrigada. Olha, posso começar já fazendo uma pergunta que o Brasil inteiro está querendo uma resposta? Vamos lá. Vamos lá. Como que está o andamento dessa PEC 287 de 2016 da reforma da Previdência, doutora? Pronto, ela praticamente está parada, obstada, em função dessa intervenção federal que teve no Rio de Janeiro, né? Então, aquilo que seria prioridade do governo agora, no primeiro semestre, que seria a votação da reforma da Previdência, acabou deixando de ser a prioridade do governo para que realmente fosse resolvida essa questão emergencial do Rio de Janeiro, para depois ter uma nova tentativa de voltar a discutir a questão da possibilidade da reforma. Lembrando a todas as pessoas que estão nos assistindo que em ano de eleição é muito complicado realmente você conseguir aprovar uma reforma da Previdência, que é uma matéria tão importante que envolve direito social, né? E que precisa ter um número de parlamentares suficiente para aprovação realmente seguir, né? Então, a gente não acredita que a reforma da Previdência, no ano de 2018, ela realmente seja aprovada. É mesmo? Mesmo a gente estando no começo, você acha que esse ano porque, assim, não tem conversa? Por ser um ano de eleição, a gente acha que existe toda uma... Se o Brasil, ele estiver dentro daquele script comum do Brasil, em que reformas substanciais não são aprovadas em ano de eleição, realmente ela não será aprovada. Bom, e como é que... Então, vou fazer uma outra pergunta já interligada que o Brasil inteiro também está fazendo. Porque a gente ouve falar de absolutamente tudo com relação à Previdência, até de que ela está deficitária. De verdade, ela está deficitária? Na minha opinião, não. E explico o porquê e fundamento, tá? Sou uma grande estudiosa do tema. Não só advogo na área previdenciária, mas tento sempre me atualizar. Existem estudos muito coerentes que comprovam que a Previdência Social no Brasil ela é superavitária. Por quê? Porque a Previdência Social é uma composição dentro do Brasil, dentro da Seguridade Social, que é saúde, assistência social e previdência social, que é financiada por diversos tributos. Então, saúde, assistência social e previdência social, ela é financiada através de arrecadação das empresas, das contribuições sociais sobre a folha de salários, do lucro da empresa, do rendimento da empresa, sobre o concurso de prognóstico, que são os jogos de azar, né, que são conhecidos como jogos de azar, a parte de importação e exportação, a parte da contribuição do trabalhador. Então, todos esses tributos e essas contribuições sociais compõem o todo da Seguridade Social. Não há como falar que essa Seguridade não possui dinheiro suficiente para honrar com os benefícios. Então, o que o governo está colocando é deficitária no sentido que a contribuição que entra do empregado não está sendo suficiente, e do empregador não está sendo suficiente para honrar os benefícios futuros. Mas sem analisar a composição como um todo, que é todo tipo de tributo que compõe a Seguridade Social. Então, se você for considerar somente a contribuição do trabalhador, realmente a conta não fecha no final. Porém, considerando que a Previdência é financiada com todos esses tributos que eu te expliquei agora, no final ela tem muito dinheiro e é superavitária. Então, tendo em base isso que a senhora falou, qual é a necessidade da reforma? Então, a necessidade da reforma, eu acho que é justificar outros problemas de base, que são o quê? A falta de fiscalização, porque a Previdência Social, ela não se resolve só fazendo reforma no que diz respeito a retirar direitos do trabalhador. Sim. Você resolve um problema da Previdência se você resolver todos os problemas de base. Seriam quais, Fábio? Vamos pegar, por exemplo, a fiscalização, empresas que são criadas que não pagam tributo, os grandes devedores da Previdência Social
que fizeram refinanciamento e não efetuaram o pagamento do refinanciamento, a grande quantidade ainda de fraudes existentes na concessão de benefícios ou de manutenção de benefícios fraudulentos. Então, a Previdência ela tem um problema de base. Eu concordo somente que uma reforma seja feita desde que você resolva todos os problemas que envolvem a Previdência, não só retirando o direito dos trabalhadores. Entendi. Entendeu? Bom, vamos às perguntas dos telespectadores, Claro. que são muitas aqui. Boa noite, Fábio e doutora. Meu INSS não foi recolhido de 2000 a 2003. Como eu posso cobrar isso da empresa? Eu fui demitida em dezembro de 2003, já faz um bom tempo até, hein? Só descobri isso agora que precisei do auxílio doença. Quem escreve pra gente é a Rose de Sorocaba, São Paulo. Perfeito. Rose, o que acontece? É uma obrigação da empresa fazer o repasse das contribuições para o INSS. A responsabilidade não é do empregado, é do empregador. Inclusive, se a empresa desconta do seu lerite e não repassa para a Previdência Social, ela comete um crime, é crime de apropriação indébita, né? Então, ela pode solicitar um documento chamado Relação de Salários de Contribuição ou um documento chamado Ficha Financeira. E se por acaso essa empresa não existir, Fábio, vai uma dica muito importante. Se ela tiver os olerites do período, ela tem a comprovação de que efetivamente aquele valor foi descontado e que não foi repassado para a Previdência Social. Então, uma dica importante para quem está nos assistindo: nunca jogue documentos comprobatórios de vínculo empregatício fora. Quer dizer, lá aparece, né, no próprio olerite vai estar o valor do desconto do INSS, exatamente o valor que foi repassado. E nesse caso, ela deve procurar um advogado previdenciário Sim, para tomar as pedir a medidas. inclusão desses valores, né? Tá. E acertar o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Agora, uma pergunta. Nós estamos falando de um caso de 2003. Já se passaram muito tempo. Não prescreve? Não. Em termos de inclusão de período e de valores, não prescreve. Não prescreve. Período? Nenhum período. Qualquer período que você tenha trabalhado e que você tenha a comprovação dele, você pode pedir a inserção ou a inclusão dentro do seu cadastro junto ao INSS. Olha, tem muitas questões aqui. Eu peço que vocês façam as questões bem, como é que fala, bem curtinhas, para a gente poder fazer as perguntas aqui no ar, porque senão eu fico lendo uma questão imensa aqui. Olha só, boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Patrícia. Eu tenho 26 anos de atuação como técnica de enfermagem em hospital. Perfeito. 46 anos de idade. Eu gostaria de saber quanto falta para dar entrada na aposentadoria, principalmente se houver a reforma. Quem pergunta é Ana Paula de São Lourenço da Mata, no Pernambuco. Boa, Ana Paula. Na verdade, se você já tem a comprovação de 26 anos em atividade especial de trabalho, você já tem direito à aposentadoria. Porque para aposentadoria por tempo de contribuição é exigido 30 anos para a mulher, sem limite de idade. Mas para a aposentadoria especial, basta 25 anos de tempo trabalhado em condições especiais. E o técnico de enfermagem é considerado um trabalho especial porque ele tem exposição a agentes nocivos biológicos. Tem contato com doenças infecto-contagiosas, vírus, bactérias, fungos. Por isso é um trabalho especial. E sendo um trabalho especial, ela tem o direito a se aposentar antecipadamente, com um tempo a menor que as demais pessoas. Olha, a pessoa não se identificou aqui, estou até pedindo o nome. É bom vocês colocarem o nome aqui para a gente, mas olha só. Boa noite, Fábio e doutora Patrícia. Eu sou aposentada desde 2005 por ordem judicial. Eu tive deslocamento da retina com perda total de um olho e outro olho também com baixa visão. Ontem eu recebi uma carta do INSS me convocando para fazer uma nova perícia. Eu sou obrigada a fazer essa nova perícia com o risco de ser cancelado o benefício que eu já possuo e tenho o direito ganho na justiça? Vamos lá. Todo benefício por incapacidade, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pode ser revisado pelo INSS a qualquer momento. É a Cláudia Toledo que perguntou. E o INSS está fazendo o que a gente chama de pente fino, Fábio. Ele está convocando todas as pessoas que estão em gozo de benefícios por incapacidade para serem submetidas a uma nova perícia administrativa junto ao INSS, na tentativa de verificar se alguma dessas pessoas recuperaram a capacidade e aí, recuperando, eles teriam o direito de
cessar o benefício, né? E se fizer a perícia e verificar que permanece a incapacidade, eles vão manter o pagamento. O que não pode é a pessoa deixar de atender a convocação do INSS. Entendi. Uma vez convocado, dentro de 5 dias, tem que ligar no 135, no Previfone da Previdência Social, fazer o agendamento da sua perícia, levar documentação atualizada médica, um relatório médico de 30 dias. E se depois que você for submetido a uma perícia, o INSS vier a cortar o benefício, você tem o direito de ingressar com uma nova ação judicial. Entendi. Tá? Então, se você ganhou na justiça o direito, está recebendo o benefício, eles te convocaram, você tem que atender esse pedido. E se eles vierem acessar o benefício, cabe uma nova demanda judicial. Com a reforma isso vai permanecer? Provavelmente. 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 Boa noite, Fábio. Doutora Patrícia, meu nome é Jonas. Assisto sempre o programa aqui em Louveira, São Paulo. Um beijo a vocês de Louveira. O que deve ser feito, doutora, quando um funcionário fica doente em uma empresa e é mandado embora? Bom, ele pode buscar os seus direitos trabalhistas, né? Mas no que diz respeito à parte de previdência social, o fato de ele ter sido mandado embora não impede que ele busque o direito ao benefício por incapacidade. Uhum. Então, ele pode dar entrada no auxílio-doença ou num pedido de aposentadoria por invalidez, mesmo estando demitido, mesmo tendo tido o seu contrato de trabalho rescindido. Por quê? Porque da data que ele é mandado embora, Fábio, ele ainda fica 1 ano acobertado pela Previdência Social num período que a gente chama período de graça, que é aquele período, mesmo não contribuindo, eu ainda estou amparada pela Previdência. E no caso da pessoa que foi mandada embora, como desempregado, esse período é aumentado em mais 1 ano. Então, durante 2 anos, depois que eu fui demitida, se durante 2 anos eu permanecer incapacitado, eu posso dar entrada no auxílio-doença, mesmo não estando vertendo contribuições para a Previdência Social. Não sabem disso, hein, doutora? Com certeza. Não é verdade? É o que a gente chama de período de graça. É aquele período que, mesmo não contribuindo, eu continuo amparada pela Previdência Social. Isso é via judicial que se solicita? Não, isso está previsto na própria legislação. Na legislação? A própria lei. Está no artigo 15, inciso 2 da Lei de Benefícios. Entendi. Olha, doutora Patrícia e Fábio, boa noite. Eu sou Adriano, aqui de Franca, São Paulo. Tenho 48 anos e 32 anos de contribuição. Eu já tenho direito à aposentadoria? Não, ainda não tem. Porque para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição do homem hoje, é necessário implementar os 35 anos de contribuição, tá? Então, uma coisa muito importante, Fábio, que é uma dúvida corriqueira do brasileiro. Com o homem que completa 35 anos e a mulher que completa 30, já pode se aposentar. O que ele pode ou ela pode optar é se aposentar na integralidade, sem fator previdenciário, que é aquela formulazinha que reduz o valor do benefício, porque leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, né? Para aquele homem que completa a fórmula 95 e a mulher que completa a fórmula 85. O que seria isso? Você precisa ter o tempo mínimo exigido por lei, por exemplo, para a mulher, 30 anos de trabalho, que é o tempo mínimo, mais 55 anos de idade. Se ela preencher esses 2 requisitos, ou ele, um homem com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, tem direito a uma aposentadoria integralíssima, 100%, sem nenhuma redução. Tá? Agora, se você preencheu os 30 anos como mulher ou 35 como homem e ainda não tem essa idade, pode se aposentar, mas vai ter uma redução no valor do benefício em função de ser mais jovem. Entendi. Tá? Olha, tem uma pergunta aqui sobre insalubridade. É o Anderson que está perguntando, ele trabalha num frigorífico, está perguntando se a insalubridade dá direito a uma aposentadoria mais cedo. Sim, dá sim. Toda pessoa que trabalha em frigorífico, ela trabalha em exposição constante com agente nocivo que a gente considera que é o frio excessivo. Né? Geralmente, pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, geralmente têm problemas de vascular, de reumatismo. É muito comum de pessoas que trabalham nessas condições. Ele tem sim o direito de se aposentar com 25 anos de contribuição, tá? Antecipado, ou utilizar uma parte do período especial. Vamos pegar um exemplo. Supondo que essa pessoa trabalhou apenas 10 anos no frigorífico. Não trabalhou uns 25 anos no frigorífico, só 10.
Esses 10 anos se transformam em 14. Por quê? Porque ele acresce 40% a mais no tempo de trabalho quando ele trabalha em condições especiais. Entendi. Olha, aproveitando essa pergunta, temos 1 minuto ainda, mas essa pergunta é interessante porque está escrito assim, urgente, eu acho que é. Urgente, Fábio, eu adoro vocês, assisto todos os dias o Tribuna. É o Lisandro de Alvorada, Rio Grande do Sul, ele pergunta o seguinte, eu estou empregado e pagando, evidentemente, o INSS. Eu posso pagar como autônomo também para diminuir o tempo da aposentadoria? Não, porque se você pagar como autônomo no mesmo período que você é empregado, o vínculo é considerado um só. Entendeu? Entendi. Se é concomitante, é um só. Se eu trabalho em 2 empregos, é considerado... O valor da contribuição é somada quando vai se aposentar. Tá. Porém, o emprego é um só. Você vê, é o desespero O das tempo é um pessoas para Com não certeza. chegar lá na reforma. Mas pelo que a senhora disse, ainda teremos 2018... Ainda teremos um espacinho vamos aí dizer para assim, né? poder... Tá. Ó, se você quiser os contatos da doutora, sosprevidenciario@uol.com.br, está aparecendo no vídeo para você fazer suas perguntas direto para a doutora. Doutora, muito obrigado pela sua Satisfação imensa. Uma satisfação tá? foi nossa, foi incrível as suas explicações. Muito obrigado.